Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Tudo bem? Graças a Beleza. Deus, bem. Afastado depois de uns 15 dias, vamos voltar. Fazer Graças nosso a Deus, de volta. evangelho. Sim. Esperar dar 7h30 em ponto, né? Daí a gente começa. Evangelho bom para nós e bom para as pessoas que participam. Isso, muito bom. Muito, muito importante. Vamos lá. Estamos no capítulo 3, né? Só para me localizar aqui. Sim, item 13. 13. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, dá para ler o 13, o 14 e o 15 hoje. Ah, Não é legal. longo. Legal. Vamos começar. Sim, 7h30, se quer fazer oração, pode começar, Oswaldo. tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Sim, Em sim. nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Então, Oswaldo, é só a sugestão de pauta para hoje, se a gente conseguir falar um pouquinho de racismo, né? Que nos noticiários aí falou-se muito de racismo essa semana, né? Tanto por conta do dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra, e por causa Sim, do linchamento lá, do espancamento lá do negro lá no mercado do Carrefour. Vamos dar uma sim, explanação sobre a ótica espírita, que acha sobre isso, né? Do que a gente tem que lutar, pelo que a gente tem que lutar e almejar, tá bom? Então hoje que a assim gente vai. Isso. Então a gente vai para o capítulo 3, versículo 13, né? isso. Parágrafo 13. Eu vou ler aqui Vamos. então, só para Tá. recapitulando, né, para quem estava com a gente está no capítulo 3, que é o mundo de. Há muitas moradas na casa de meu pai, e a gente está no parágrafo 13, mundo de expiações e de provas. Então eu vou ler aqui bem rapidinho os parágrafos, aí a gente, na sequência, a gente já explica isso aqui, né? Sim. Mundo de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vós bastas considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos, apenas saídos das mãos do Criador. A qualidade inatas que trazem consigo são as provas de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas, pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos
da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contato com os espíritos mais avançados. Vem em seguida raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação no mal, e porque era uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por um tempo, entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos por isso. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos dos mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra as perversidades dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplos e penosos trabalhos que se desenvolvem uma só vez. As qualidades do coração e da inteligência é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Passagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Tá. A gente tinha falado aquele dia, que na última live que a gente fez foi dia 2 de novembro, né? Dia de finados. E a gente citou Santo Agostinho, né? Você falou que você gosta bastante de Santo Agostinho, né? Isso. Santo Agostinho, da Igreja Católica, participou ativamente, né, desse ensino que os espíritos trouxeram, né? Então, essa passagem aqui, nesse capítulo 3, é ele que nos traz, né, um baita do ensinamento. É interessante, né? Nós estamos estudando agora o item que fala dos mundos de expiações e provas. E aí é uma instrução dele, Santo Agostinho, né? Então ele diz assim: o que eu posso dizer para vocês deste mundo de provas e expiações que vocês que estão no mundo de provas e expiações não podeis saber, né? Não venham a saber. Mas aí ele começa explicando. É muito interessante, né? A gente vai mostrando para as pessoas. As pessoas falam assim: Santo Agostinho é um espírito evoluído? Em conhecimento, sim. Quando ele estava na Terra, como é que foi? Viveu uma vida terrível, né? Viveu em prostituição, ficou muito tempo perdido, né? E a sua mãe fazia oração bastante até que ele se tornou, né? Vamos dizer assim, se reverteu ao catolicismo, daquela mesma forma que Paulo fala, né? Que encontra Jesus, né? E se converte, vamos dizer assim, vamos tentar entender que Santo Agostinho também o faz. Então ele começa explicando para nós, né? Ele viveu no mundo de provas e expiações e ele começa dizendo, né? O que a gente pode dizer do mundo de provas e expiações? Aí ele começa dizendo: superioridade de inteligência em um grande número dos seus habitantes. Indica que não é um mundo primitivo. Aí ele explica: mundo primitivo, onde se dão as primeiras encarnações. Né? As qualidades, aqui a gente entra numa parte que o próximo capítulo nosso, 4, vai falar, reencarnação. Né? Ele diz assim: as qualidades que esses espíritos que estão aqui trazem consigo ao nascer são provas, né, de que já realizaram um certo progresso. Então, né, duas coisas. Inteligência numa grande parte da humanidade, né, dos seres que estão aqui, mostram que não são primitivos. Qualidades que trazem ao nascer
demonstra que já viveram outras vidas, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu sei, né, que eu vivi uma outra encarnação? E não precisa lembrar, na verdade, da encarnação. A gente precisa saber que o fato da gente nascer com o conhecimento, se a gente fosse primitivo, Deus tivesse criado a gente agora, né? Falou assim, que conhecimento a gente teria? Algumas pessoas entendem e tentam, né? Por isso que a gente vai falando de estudo. A gente sempre vai estudar isso para a gente poder ir entendendo. Porque às vezes nós, a maioria das pessoas, a gente não tem um conhecimento amplo. A gente lê um trecho aqui, a gente lê uma coisa ali, mas a gente fala assim, quando eu conheço, né? Por isso que a gente precisa pôr a nossa inteligência para funcionar. Porque a gente fala assim, é muito interessante isso, nós somos seres inteligentes da criação e uma boa parte do planeta Terra demonstra uma superioridade de inteligência. O que quer dizer isso? Que a gente só tem um pouco de conhecimento, demonstra que nós não somos primitivos. Mas, ao mesmo tempo, né, quem lê esse trecho fala assim, nossa, né, então eu faço parte dos seres inteligentes aqui do planeta Terra. Sim, fazemos. Mas aí ele já complementa assim, né? Mas uma quantidade grande de vícios, né? Dos quais são propensos, ele diz assim, é um indício de uma grande imperfeição moral. Ele não fala que um pouco de imperfeição nós temos, ele fala de uma grande, indício de uma grande imperfeição moral. Já coloca a gente no lugar. Daí ele diz assim, é por isso que Deus colocou, né, os colocou num planeta atrasado. Olha só, o planeta Terra é um planeta atrasado dos planetas. Nós estamos falando dos mundos, né, no capítulo 3, das muitas moradas na casa do Pai. Então o planeta Terra é um planeta atrasado, apesar de existirem seres com uma inteligência já avançada. Mas a imperfeição moral que esses mesmos seres têm demonstra que é um planeta atrasado. Aí ele diz assim, para espiarem aí os seus erros. Então nós temos aqui, né, mundos de expiações e de provas. Ele é um mundo duplo. Ele é de expiação e ele é de prova. E às vezes fica uma dúvida terrível na cabeça das pessoas, mas eu estou em expiação, eu estou em provas, né? As pessoas perguntam. Então ele diz assim, que esses seres colocados no planeta Terra para espiarem seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Né? A gente vai mais um pouco, né? Aí ele entra no item 14. Ele diz assim, entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. Então, no item 13 aqui, ele fala que seres com inteligência e com imperfeição moral demonstram que foram colocados aqui para expiarem seus erros, são expiação. Aí ele explica, entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. Aí ele fala, as raças que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância, que aí estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Então, nós temos os espíritos um pouco mais avançados com inteligência e temos uma raça que ele coloca, isso em 1862, que tinham mais, né? Hoje nós temos menos, raças semi-civilizadas ou selvagens, né? Então ele diz assim, que nem todos estão não estão em expiação. Então quem que não está em expiação? Ele diz que os selvagens, espíritos que ainda estão em formação, que estão saindo da infância, estão, por assim dizer, aí, misturado com esses seres que estão em expiação, para se desenvolverem em meio a eles, junto com eles. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula e a gente pergunta assim, para a gente entender o planeta Terra. Você tem uma sala, né? Eu trabalho bastante com educação, a gente vai bastante à escola, conversa bastante com professores, a gente tem esse contato. Eles falam assim, quando você tem crianças de 6 anos lá, que vão começar, né, antes do primeiro ano lá, antigo, você fala assim, você tem 40 alunos.
Você não pega desses 40 alunos de 6 anos, entre eles um, e fala assim, você vai dar aula para os outros 39. É. Né? Por quê? Porque ele não tem condição disso. O que você faz? Você pega um professor, alguém com formação, com conhecimento, para ensiná-los. Então ele fala assim, seres de informação que Deus criou, que estão ainda se desenvolvendo, como é que eles se desenvolvem? Né? Então ele fala assim, são colocados entre eles espíritos com um pouco mais de conhecimento e através dele eles se desenvolvem. Nós vamos perceber, você falou, né? O Egito lá atrás, né? Os astecas e mais algumas aí, né? Raças que viveram espalhadas no planeta Terra, tiveram lá atrás, né? Há muito tempo, quando o mundo nosso era bastante selvagem, seres com bastante conhecimento. E eles falam assim, né, até foi tema de um livro, né? Seriam os deuses astronautas, que as pessoas estão tentando naquele livro entender como que existia um progresso no planeta Terra numa época onde não se existia progresso ou não existiam seres inteligentes. Então, fala assim, aqui explica isso, que seres que estão em formação são misturados com seres com conhecimento para também progredirem. Aí ele fala, junto com os selvagens tem uma raça semi-civilizada, que são esses mesmos selvagens que desencarnaram, voltaram, fizeram algum progresso. Então ele diz assim, esses mesmos espíritos em progresso. Aí ele diz, né, que são as raças indígenas da Terra, nós tivemos indígenas, ainda temos no Brasil, e todos, né, os países, principalmente a África, né, aqueles mais retirados também tiveram lá os seus selvagens. Aí, ele diz assim, progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos, né, para atingir um aperfeiçoamento intelectual com os povos mais esclarecidos. Aí ele diz que aí ele volta para os que estão em expiação. Então, assim, os espíritos em expiação na Terra são assim, se podemos dizer, como estrangeiros, quer dizer, eles não são daqui. Eles vieram, na verdade, de outro local. Eles já viveram. Que a gente sai primitivo e por quê? Porque nós evoluímos intelectualmente. A partir do momento que nós evoluímos intelectualmente, passamos a habitar o mundo de provas e expiações, nós temos duas forças dentro da gente. Seria a força intelectual e a força selvagem, nossos instintos selvagens, né? O que acontece quando essas duas forças acabam trabalhando, são muito acentuadas e acabam trabalhando juntos, né? Acabamos desenvolvendo técnicas, né, de arrecadar benefícios materiais muito poderosos e, ao mesmo tempo, como nós temos a nossa parte selvagem ainda dentro da... Oswaldo? Foi nós. Tá Judiando de nós hoje, a internet. Tá melhor, aparentemente. Tá. Então, só para complementar, né, aquela parte que a gente está falando, então nós temos que estão em expiações de prova, né, expiações e os que estão em provas. Então ele diz que os que estão em expiação não são daqui. Então, quando a gente comentou lá no comecinho desse estudo, né, que é o início do capítulo 3, ele fala, mundos primitivos. Esses mundos primitivos, eles passam de mundos de provas e expiações, né? Só que o mundo de provas, ele passa do primitivo para o de provas, o de expiação é trazido para cá, ou são trazidos para cá, os espíritos que estão em expiação. Então, ele diz assim, quem são os espíritos que estão em expiação? Né? Ele diz aqui, que já vieram de outro mundo, foram de lá tirados por persistirem no mal, né? E são colocados, né? Ele diz assim, já tem consigo a inteligência mais desenvolvida, as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. E é esta a razão pelo qual espíritos cumprindo punições, então eles estão em punições, por isso estão em expiação, estão refazendo o que não fizeram bem feito, são colocados entre as raças, ele diz aqui, né, primitivas, onde o senso moral é menos desenvolvido. Aí ele explica no finalzinho assim,
A Terra fornece, então, o nosso planeta Terra, que nós vivemos hoje, ele fornece para nós um exemplo de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí ele usa o termo que a gente citou aqueles livros aquele dia. Exilados aqui, né? Nós temos exilados de Capela e exilados de amor que explicam quem são os seres que vieram cumprir punições na Terra. São espíritos que foram tirados de um planeta, né, para transformar o planeta Terra, que era primitivo, em mundo de provas e expiações. O que aconteceu? As raças primitivas evoluíram um pouco a sua inteligência, não ainda toda a capacidade da inteligência, mas não são culpados ainda porque não pagam por isso. Então são colocados aqui esses espíritos mais evoluídos. Eles assim, quem está cumprindo punição? Os espíritos rebeldes, aqueles que vieram de um outro mundo para viver aqui. Aí ele diz assim, ó, exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto essas duas coisas, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Além de eles ajudarem a desenvolver, né, o progresso no mundo, se misturando com as raças primitivas, é muito interessante isso, né? Quando nós vamos passar por isso, né? A ideia é que o nosso mundo, a gente falou aqui no começo, vai ser a finalização desse capítulo. Foi aquela pergunta do André, né? Se nós já estaríamos vivendo essa parte de mudança, nova era, regeneração. E as pessoas têm essa dúvida, nós já estamos no mundo de regeneração, nós já vamos caminhando para isso? A gente entende que sim, que estamos caminhando. Mas se você percebe, né, você falou assim, né, você quer conversar sobre o racismo, né? Ele diz aqui, perversidade dos homens, lutar contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. São as duas coisas, aparentemente, difíceis para nós, para a gente viver num mundo desse. A gente fala assim, quando a gente... E a gente fala assim, quando que a gente vai perceber quem é de prova e quem é, na verdade, de expiação? Quando a gente sofre e sente o sofrimento, lembra que eu falei para você, falei assim, os espíritos primitivos não sentem, não sofrem. Por quê? Porque a inteligência dele, o conhecimento não está ainda preparado para o sofrimento. Quem sofre? Olha o que ele falou aqui. Você desenvolve a inteligência junto com o coração. Então, assim, quando você começa a lei de amor, capítulo 11, era, né, que fala da lei de amor, ele fala, no início nós só temos instinto. Vamos um pouquinho evoluindo, começa a aparecer o sentimento. Quando esse sentimento aparece mais, é que vai surgir o amor. E quando surge o amor é quando nós sofremos. Isso. Porque a gente falou assim, é muito interessante, né? A gente fala assim dos animais. Os animais, apesar de eles sentirem amor, a gente fala assim, os filhotes, quando crescem, eles vão viver a vida deles. Poucos animais na natureza continuam vivendo em família, em bando, cada um vai viver por si. E aparece assim, às vezes até que não tem amor, né? Aqui no planeta Terra, quando um filho vai morar num outro país e larga a família, as pessoas falam, sem coração, não tá nem aí com a família, e vive um dilema, né? As pessoas vivem um dilema. Vou ou não vou morar sozinho? Vou ou não vou para longe da minha família? Os pais não querem que ele vá, ele quer ir porque quer sossego, quer se separar dos pais. Hoje as pessoas falam que está mais difícil isso hoje, né? Que os filhos cada vez mais velhos estão morando com os seus pais. A gente fala assim, tem coração nisso aí? Tem amor?
Tem, e é a briga que nós temos. Então ele fala assim, como que desenvolve as qualidades do coração? Então ele fala assim, aonde que começa a expiação? A expiação começa quando você tem um entendimento e um sentimento pelas coisas, né? A gente começa a ter sentimento pelas coisas materiais, pela posse, mas ao mesmo tempo você cria uma família, você tem um filho, mesmo que você ainda não tenha aquele amor, você consegue sentir falta, você já tem a preocupação, o medo, e a gente fala assim, é aí que entra. A gente fala assim, por que é difícil viver no planeta Terra? É difícil viver no planeta Terra para quem tem sentimento. Ele falou aqui da perversidade dos homens, né? A gente está percebendo no nosso mundo hoje, né? A gente já pode entrar nisso que você está falando, que a gente queria falar do racismo. O que é o racismo, na verdade? O racismo é você diferenciar pessoas. É você diferenciar cor de pele, é você diferenciar condição socioeconômica e como diz, né? E a capacidade de matar uma pessoa e não sentir nada com isso. O que é isso? É animal. E a gente fala assim, quem sofre? Sofre aquele que tem preocupação, que não consegue enxergar mais diferença entre os seres. Né? Quando você olha o negro, o índio, o pobre ou qualquer outro com igualdade, né? Você não olha a cor, para você, independente da sua condição, é um ser igual a você. Quando há diferenciação, é sinal que não existe amor. Você só está preocupado com alguma coisa que te beneficie. Que a gente fala, qual é a principal chaga da humanidade? É o egoísmo. Né? Então a gente vai perceber que nós estamos no planeta Terra vivendo isso. Quem que nós temos aqui? Animais e temos seres desenvolvidos. Aquele que tem um amor desenvolvido no coração, ele sente preocupação pelos outros. E aquele que não tem, ele continua sendo animal, ele continua sendo. Aí que vai ser a briga, né? O materialismo com o espiritualismo. Isso. Né? O que eu quero para a minha vida? O que é o futuro da minha vida? Aí fala assim, eu falo para todas as pessoas, enquanto você não colocar Jesus de verdade nesse assunto, você não chega a conclusão nenhuma. É que nem eu estava falando quando você foi cortado aí, a briga, né, entre materialismo e espiritualidade. Né? Quando a gente tem muito conhecimento material, né, a gente não tem muito conhecimento moral da coisa. Aí a gente age com instinto, porque a gente consegue arrecadar bastante riqueza e a gente quer só pra gente, como um animal, né, que tem uma caça lá e quer tudo para ele, porque ele quer guardar o máximo daquilo possível, porque ele não sabe o dia de amanhã. A gente está no estágio evolutivo já que a gente consegue produzir para nós e para todo mundo. Mas a gente age ainda com o instinto animal, de querer tudo para você. E a gente fica nessa dicotomia entre saber tudo intelectualmente e saber muito pouco moralmente. Quando a gente vai evoluir de mundo, vai para o mundo regenerador, quando essa moralidade chegar ao ponto próximo da intelectualidade. Então a gente enxerga muito pessoas inteligentes, né, super sábias, mas a pessoa é racista, preconceituosa, a pessoa é orgulhosa, acha que está acima do outro porque tem mais conhecimento, porque estudou mais, porque tem mais dinheiro, porque tem mais cargo. E acontece tudo isso, todos esses problemas que acontecem no nosso mundo. Né? Pessoas super desenvolvidas, super ricas, super inteligentes, influentes, em detrimento das pessoas que são exploradas, das pessoas, das minorias que são deixadas para o lado em detrimento desses instintos selvagens, né? Como se fosse no mundo selvagem, né? A matilha tem os mais fortes, quanto os mais fracos ficam renegados cada vez mais materialmente, né? Cada vez mais. A gente fala assim, né? O nosso mundo aqui, planeta Terra, vamos dizer o Brasil nosso, até um tempo atrás, só existiam os povos selvagens. Que quem são eles? Os primitivos. Né? Quem veio para cá? Aqueles que tinham um pouco de intelectualidade. Quem era o quê? Os portugueses, os espanhóis que vieram, e assim aconteceu no mundo todo. Né? Aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento, mas não têm ainda a moralidade desenvolvida, eles vão explorar. Explorar quem? Explorar o menos inteligente. E não necessariamente
não necessariamente o menos moralmente menos Não. evoluído. Tanto é que a gente, na nossa doutrina espírita, a gente tem entidades religiosas, né, de os pretos velhos, né, que são super evoluídos moralmente, né, os caboclos, né, espíritos que, quando aqui encarnados, eram intelectualmente não tão desenvolvidos, mas moralmente elevados. Eu cito sempre, eu falei para você, né? É muito interessante quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, depois que terminar, ou quando puder, folhear lá no o capítulo 5, né? Que ele vai falar da lei de amor. Eu falo assim, ele explica bem certinho como funciona isso, né? Ele diz assim, eu gosto de ler porque a gente vai, como diz, entendendo o que ele quer dizer, né? Instruções dos Espíritos à lei de amor. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. O que a doutrina de Jesus ensina? Amor. Né? Ele diz assim, e o que é? Né? E os sentimentos, ele diz assim, quando você tem... Ele diz que o amor é um sentimento, que resume a doutrina de Jesus por completo. Ele diz assim, e os sentimentos são instintos. Então, ele fala assim, o que é instinto? Se preservar. Todas as suas necessidades, né? Busca por alimentos, né? Busca material, matar sede, necessidade biológica, tudo, né? Ele diz assim. E o que é? Né? Então ele diz assim, e os sentimentos, quando você tem sentimento, significa que os seus instintos né, se elevaram de acordo com o progresso que você realizou. Aí ele coloca assim, o ser humano, na sua origem, possui instintos. Por quê? Porque nós viemos dos animais. Nós somos um animal que evoluiu. Ele diz assim. Então, na sua origem, possui instintos. Quando ele avança, evolui, reencarna, ele diz, mas ao mesmo tempo se corrompe, porque ele aprende. Né? Eu acho assim, e tudo tem o seu motivo de ser nesse mundo de Deus. Então ele fala assim, por que Deus nos colocou no planeta? Ele sabe qual planeta para nós é necessário, ou seja, qual escola eu preciso, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então ele fala assim, eu sou selvagem, eu evolui um pouquinho, o que eu preciso? Eu preciso trazer seres com inteligência para ajudar, para que eu desenvolva o progresso, tá? E depois, com o progresso eu vou criando, por isso que ele fala assim, o instinto é um sentimento evoluído. E quando ele evolui, né, então ele diz assim, mais avançado e corrompido, ele possui sensação. Você sente, começa a sentir, você começa, né, o seu organismo sente através dos 5 sentidos, que são, a gente fala assim, sentido, do sentir, são os que sentem. Só que no ponto mais, ele diz, mais evoluído desse sentimento é que surge o amor. Aí ele vai falar do amor de Jesus. Então ele fala assim, nós falamos em amor, né? Ah, eu amo. A gente falou já em outras lives, né? Amor. O amor mata. Yeah. Qual o amor que mata? O amor passional. Qual é o amor passional? Eu amo a ponto de achar que a outra pessoa, o outro ser, é meu, é minha propriedade. É amor egoísta. É minha propriedade. Aí eu falo assim, então o que é? Não é amor. É um instinto de posse ainda. De necessidade que você coloca aí, acha no seu pouquinho, um pouquinho de evolução que você tem, se chama de amor. O amor com apego. Assim, isso, então tu fala assim, qual o amor que Jesus ensinou? Não foi esse? Não. Não, ele ensinou amor pelo outro, amor pelo ser, amor pelo próximo. Então ele fala assim, quem é o meu próximo? Qualquer ser que Deus criou é meu próximo. O negro é meu próximo? É. A prostituta é meu próximo? É. O ladrão é meu próximo? É. Mesmo que a gente não queira. É muito difícil hoje. É muito difícil hoje você falar com pessoas, porque você fala assim, né? Eu já tive isso. E a gente precisa entender uma coisa, não é defender bandido. Não é defender a pessoa que faz errado, mas é você entender que um ser sem evolução faz besteira. A gente aceita que um animal mate o outro.
É. Mas a gente não aceita que o animal, com um pouquinho só de evolução, mate o outro. Então, né, às vezes a pessoa fala assim, direitos humanos. Não é direitos humanos defender o bandido, é dar a ele condições de se defender, né, e de não ser julgado. Por quê? Porque a evolução do ser faz com que as leis que regem a convivência na Terra, ela evolui também. Então, a gente fala assim, o que é a briga hoje? Né? Então, a gente fala assim, direito de aborto. Quem não defende o aborto? Aqueles que acham que a vida criada por Deus, né, ela tem que prevalecer. Não sou eu que tenho direito sobre a vida. Nem da vida, de tirar um ser, né, que vai nascer, e nem de tirar a vida do outro. Mas é uma briga. Então, a gente vai perceber que nós temos religiões no planeta Terra. Mas cada religião está na sua evolução. Por isso que a gente vai ver dentro da religião pessoas defendendo arma de fogo, matar, né, tirar a vida, defender sua propriedade. E na outra você vai falar, não, não é assim. Vamos entender Jesus, não é defender bandido, mas vamos criar as leis e dar condição das pessoas aprenderem. Então ele fala assim, o que Deus nos dá? Deus nos dá condição de evoluir. Por isso que a doutrina espírita não acredita em inferno para sempre, né, eterno, e nem céu dessa forma eterno. Porque ele fala assim, Deus sabe o que ele criou. O que Deus criou? Um ser que tem capacidade de se tornar um Jesus, mas que ainda está em condição de ser um Hitler. É. Então ele fala assim, Hitler, se a gente for ver, é uma pessoa de uma capacidade intelectual enorme. E o que ele fez com a sua capacidade intelectual enorme? Matou um monte de gente. Quis dizimar a raça. Por quê? Porque entendia que era superior a outros. E a gente fala assim, isso acabou? Não acabou. Existem pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E o que a gente faz? Por isso que a gente fala, o evangelho de Jesus, o entendimento de Jesus tem que chegar nas pessoas. Vai demorar? Vai. Mas ele não pode deixar de ser falado. Então, nós vivemos esse dilema hoje, né? E aqui está, né, no finalzinho do que eu li, que é o item 15 aqui, ele diz, exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve, em conjunto, as qualidades do coração e da inteligência. Então, nós estamos ainda desenvolvendo as qualidades do coração. Então, nós vamos achar as diferenças, aqueles seres que lutam pelos outros e aqueles que não estão nem aí, que lutam só por si, né? Que é o egoísmo. Essa... Deu uma travadinha, Oswaldo. Pode. Deu uma travadinha. Tá. Então, eu falei, só para completar esse pedacinho, é isso, né? Então, nós estamos aqui, os exilados, né? Nós não sabemos quais nós somos. Nós vamos precisar nos achar. Por isso que nós vamos precisar ler de novo, cada um, né, que puder na sua casa, ler esse trecho e se achar nesse contexto. Quem eu sou? O que ainda estou em prova ou o que já estou em expiação? Como que eu sei isso? Lá no meu coração. Como é que está meu sentimento? Né? A minha preocupação é só material ou a minha preocupação já o coração já fez uma evolução a ponto de eu querer o bem das pessoas? É aí que nós vamos achar isso. É a busca constante da evolução, né? A gente tem que sempre, a gente gosta de julgar as pessoas, né? Essa pessoa precisa evoluir mais, mas a gente nunca lembra da gente, né? A gente tem que pôr a cabeça no travesseiro e ver o que a gente está errando, né? Onde a gente está errando, onde a gente está acertando. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa cabeça entra bastante em confusão, porque ao mesmo tempo que você tem certos valores arraigados dentro de você, né? Para você se desfazer dessas verdades não tão verdadeiras assim, a gente acaba sofrendo muito, né? Por isso que quando a gente
faz o nosso voto de querer se melhorar como pessoa, é muito difícil, né? A gente começa a entrar em brigas dentro da gente mesmo, entre o certo e o errado, o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo agora. É bastante conflitante essas situações, e quando a gente começa a entender realmente o que é o amor de Jesus, né? Na verdade, o apóstolo Paulo falava, é a briga, a luta dentro de você mesmo do homem velho, antigo, com vícios, para o homem novo, aquele que tem que desfazer dos vícios, que tem que, se na verdade se melhorar, né? Então é uma briga interna, dando a impressão, muitas das vezes, né? E eu brinco sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo assim, eu gostava muito do desenho do Tom e Jerry, né? E o Tom e Jerry, o autor ali, sei lá quem foi que, eu não vou ter certeza agora, mas assim, quem escreveu, ele tinha uma sensibilidade bastante grande nisso. E quando a gente está em conflito, ele mostrava, né? Se era o Jerry, aparecia o ratinho diabinho e o ratinho anjinho. E a mesma coisa com o gato, né? O Tom diabinho e o Tom anjinho. E aí a gente fala assim, né? Aquela briga, né? Quem vence essa briga? Né? Até tem uma história dos dois lobos, né? O lobo ruim e o lobo bom. Quem vence a briga? Aquele que eu alimento, quer dizer, naquele momento, a hora que no meu ouvido tá falando o anjinho e o diabinho, a qual eu dou o ouvido, né? E a gente tem isso, né? Para gente que é espírita, as pessoas falam muito no inimigo. Nós temos amigos e inimigos, né? Nós temos os amigos espirituais que nos auxiliam com conselhos bons e nós temos os inimigos, aqueles seres que ainda não têm condição, que querem nos levar para o mal. E quem vence? Né? Por isso vence aquele que eu deixo vencer. Por isso que a gente tem que seguir, né, aquela passagem do Evangelho, que é orar e vigiar, principalmente o vigiar. Eu sempre dou o meu exemplo, né, que quando a gente não está vigiando os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas atitudes de uma maneira cotidiana na vida, por exemplo, né, uma das situações que a gente não vigia tanto o pensamento, que a gente desliga da espiritualidade, quando você bebe uma cerveja a mais, quando você está alterado, você, pelo menos comigo, percebo que penso e ajo de maneiras contraditórias ao que eu estou tentando me tornar, e por vezes quando passa, né, o efeito da cerveja, do álcool, cai em contradição e arrependimento daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu pensei, ou daquilo que eu quase fiz, por exemplo. Então você percebe que, né, quando você deixa de vigiar seus pensamentos, né, geralmente por influências de substâncias ou de mesmo atividades que te não deixam concentrar nos dizeres de Cristo, você começa a ter pensamentos ruins. E por vezes lá na frente você vai se arrepender, né? Então por isso que a gente tem que evoluir nesse sentido, né? Tentar desapegar de tudo isso que faz a gente sair do nosso centro, né? Porque dentro da cabeça da gente tem coisas ruins, e muita coisa ruim ainda dentro da cabeça da gente. Muita vontade de matar o próximo, muita vontade de raiva, de bater no outro, muita vontade de falar um monte de besteira. E quando o vigiar e sai de você, você acaba falando, e quando você cai em contradição, quando você tem esse sentimento de querer melhorar, no dia seguinte você se arrepende, e se arrepende feio. Na verdade, a gente é isso que você falou. Nós não somos bons, né? A gente acabou de provar pela leitura aqui que nós não somos espíritos em missão. Então, nós somos ou espíritos ainda bastante involuídos, né? Ignorantes, ou somos aqueles seres que têm um pouquinho de intelectualidade, mas que ainda faz o mal. Então, nas duas formas, nós somos ruins. Né? Agora, que eles falou, então é impossível a gente ter coisas boas. O que a gente precisa fazer é aprender. Então, ele fala assim, para que serve o ensinamento de Jesus? Se você for buscar a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando já começa a se falar de leis e começa a falar da lei de caridade, de amor, é explicado, na verdade, isso, né? Na verdade, eu
como um ser que não tem o conhecimento, e aí não adianta a gente falar, a gente falou ali, a gente tem um pouco de intelectualidade, mas nós somos ainda bastante ignorantes. A gente fala assim, o que é esse ignorante? É o ignorante de não conhecer, né? De ignorar, de não ter o conhecimento. Então, fala assim, quem que é o exemplo? Por isso que está na pergunta 625, Allan Kardec pergunta, existiu, existe, é necessário que se tenha um guia, alguém que possa guiar a humanidade para um caminho melhor? Por isso que Jesus é falado, né? Eu sou o caminho. Né? Ele vem como um espírito evoluído que alcançou a sua evolução, trazer para nós, seres ignorantes que ainda erram, mostrar qual é o caminho. Né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, não tem religião, qualquer religião serve. Não, serve a religião que te leva para um caminho melhor. Né? Muita gente pergunta, espiritismo é religião? E Allan Kardec demorou, e muita gente não concorda. Se você perguntar para alguns espíritos, vão falar assim, não, espiritismo não é religião. Ele é assim, mas no entendimento de Kardec, ele diz, né, qual é o objetivo, ou para que serve a religião? A religião serve para te mostrar um caminho, né? Para te levar a Deus. Pra e a religião... religião... pessoa, né? Então, mas assim, ele fala assim, mas a religião que não consegue te dar isso, a religião que não consegue te fazer melhor, ela não serve, ela não cumpre o objetivo dela. Com certeza. Porque a religião é pegar um ser, somos nós criados por Deus, mas que não alcançamos Deus ainda, e colocar ele no caminho para Deus. E qual é o caminho para Deus? É o caminho que Jesus ensina. Muita gente não gosta disso, né? Quando se fala religião, Jesus, isso, aquilo, eu quero confiar em Deus e é importante. Não é. Você precisa saber para que você precisa ser melhor. O que te leva a ser melhor? O que você consegue sendo melhor? Porque muitas pessoas acreditam, nessa ignorância nossa que as religiões não conseguem ensinar, acredita que ser mal é maravilhoso. Então, eu falo assim, eu vi um palestrante, ele falou assim, eu visitava as penitenciárias e levava o evangelho dentro das penitenciárias. Ele falou, o que eu aprendi lá? Que muitos, né, bandidos, essas pessoas que fazem coisas horríveis no mundo, rezavam a Deus pedindo proteção para eles cometerem os crimes deles. Você imaginou? E tem gente que acredita que eu tenho que pedir a Deus para Deus me ajudar a tirar a vida do outro, a tirar alguém do meu caminho. As pessoas acham assim, a coisa mais normal do mundo é pedir a Deus para tirar as pessoas do seu caminho. E não esquece que ele não vai fazer isso. Porque se ele colocou a gente aqui para aprender, e se essas pessoas é que nos vão ensinar, o que mais nós vamos ter no nosso caminho são pessoas que nos vão dar trabalho, que vão testar a nossa paciência, que a gente vai ter vontade de, como você falou, de pular no pescoço. E o que vai me fazer não pular no pescoço de uma pessoa dessa? É o conhecimento que eu tenho de falar, isso eu já não posso fazer mais. Eu tenho que me melhorar porque eu quero ir para um mundo melhor, eu quero vencer tudo. Eu quero vencer tudo isso, eu quero quitar essas más tendências de dentro de mim, que me incomodam ainda. Por mais que eu tenha vontade, eu vou me segurar, né? Essa é a ideia. Evolução, né? Até o ponto que você já não vai ter mais a vontade. Quando você olhar todo mundo de forma igual, então ele fala assim, qual ainda é o nosso problema? A gente ainda consegue, né? Quando a gente vê alguém fazendo, que nem a gente falou assim, a gente falou aí do racismo, né? Então, 2 pessoas mataram uma pessoa, que a gente não concorda com isso. Mas o que a gente faz com aquelas 2 pessoas? Condena. Se a gente se deixar levar, a gente vai lá e tem a mesma atitude que eles tiveram. Se pudesse voltar no tempo, iriam linchar os 2. Né? Isso que eu tô falando. Então, dizer assim, é esse o sentimento. Então, quer dizer, eu não sou diferente daqueles 2 que cometeram aquele crime, se eu me deixar levar pelo meu instinto. Qual é? É de perdoar, de entender que eles erraram, vão cumprir suas punições, existem leis e tem que existir leis para coibir isso, mas não é no olho por olho, dente por dente, né? Que Gandhi falou, olho por olho, se a gente levar no olho por olho, a humanidade termina cega.
Então, a gente vai ter que vencer isso e entender que existem seres ainda que têm, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar cada vez mais. Amar não significa aceitar o que a pessoa fez. Amar os negros e os racistas, né? E você percebe aonde que a gente chega? Porque se eu sou, né, uma pessoa que sou a favor do negro, vamos dizer assim, mas se eu quero matar o branco, né, vamos usar esse termo, eu não sou diferente. É verdade. Então a gente fala assim, então a briga interna nossa é grande. Por quê? Porque o nosso instinto não alcançou ainda o amor a ponto de Jesus, mas ele tem que alcançar. Perfeito. Ele precisa ser melhorado dentro de mim, né? Então a gente tem um vício grande de tentar melhorar o outro, né? Assisti lá uma palestra quando estava o Fábio e o Oswaldo, né? E nossa, se você tivesse assistido, amor, serviu para você, não? Serviu para quem assistiu, né? Porque a gente acha, se meu vizinho ouvisse, se a pessoa que trabalha comigo ouvisse isso. Não. Quem tem que ouvir Jesus e entender o que deve fazer sou eu. Sou bem sincero, quando eu pautei aqui para a gente falar de racismo, não pensava no perdão aos meninos que bateram lá, né? Concorda? Que a gente fala assim, se a gente não... Eu acho que o tempo todo raivoso por dentro sobre a... Você percebe? Então a gente fala assim, se eu condenar, eu falo assim, existem leis e as leis são... Por isso que a gente fala, a gente está... a gente deixando algumas pessoas, por isso que é interessante, as pessoas inteligentes com mais intelectualidade com moralidade, são elas que fazem as leis. Quando a gente deixa para fazer a lei aqueles que não têm esse conhecimento, as leis são terríveis. Elas favorecem alguns. A gente fala assim, o que é justiça? Justiça é quando a balança está equilibrada, ela não pende para ninguém. E essa balança, nesse entendimento, ela tem que também ser da mesma forma. Eu não posso pender só para o outro. A gente fala assim, eu fico triste quando uma pessoa é morta, vamos dizer, e eu entendo que aquilo é racismo, mas eu tenho que entender que aquelas pessoas que fizeram aquilo, não é que elas são racistas, elas não têm o conhecimento ainda a ponto de entender que o outro ser que estava lá vem do mesmo local, né? Foi criado pelo mesmo ser e deve ter, né, o mesmo carinho, né, que eu tenho que ter com todos. Então, o que falta aí? Falta evolução. Evolução para quem? Para todos. Né? Então, a gente fala assim, então, quando a gente está nesse planeta, a gente é defeituoso, a gente ainda deve. E o que a gente precisa? A gente precisa estudar cada vez mais o ensinamento de Jesus e entender. Por isso que a gente fala assim, as religiões não estão fazendo isso. As religiões estão ensinando a ganhar dinheiro, as religiões estão ensinando a eleger político, mas as religiões não estão ensinando as pessoas a serem melhores. Por isso que Allan Kardec ficou preocupado muito em colocar que o espiritismo é religião. Ele falou, não, o objetivo da religião é caminhar, é levar o homem para Deus. E o homem só chega a Deus quando ele está melhor. E quando a religião não me ensina a ser melhor, ela não está cumprindo a sua função. Perfeito. Não é isso? Hoje o Evangelho serviu para refazer meu pensamento. Estava com tanta raiva daqueles dois por dentro. Isso, falou assim, se não tem... Bateram no negro. Os dois... É bem por aí mesmo. A gente tem que encarar os dois seguranças lá como seres imperfeitos ainda, que precisam da nossa ajuda. Terão que pagar pelo que fizeram, mas... né, pelo homem, mas isso eu falo. De muita ajuda. Né? A gente tem um problema muito sério que fala assim, né? A gente não acredita na lei de Deus, né? Porque as pessoas vão falar assim, a lei de Deus demora muito para ser cobrada, né? Então a gente quer a lei dos homens, e a lei dos homens a gente quer prender, encarcerar, condenar, né? Condenar a prisão perpétua e pena de morte, né? Então tu fala assim, não é a nossa função. A evolução das leis, elas vão levar as pessoas a se tornarem melhores. Mas quem condena não deve ser a gente. A gente quer condenar, né? A qualquer hora que a gente vê algo, você já sai condenando. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. O dia que a gente tirar a condenação da gente, né? Que é o enxergar o defeito no outro, enxergar o cisco no olho do outro e não ver a trave no meu, né?
Você falou aí, é perfeito. Quando eu vejo qualquer situação, eu tenho que falar, eu ajo dessa forma, eu agiria dessa forma, de que forma eu agiria numa coisa dessa? Por isso que a gente precisa, né? E o ensinamento mais perfeito que existe é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem. Por isso que é difícil, né? O perdão, ele é muito difícil porque eu sempre vejo no outro o outro querendo me fazer mal, mas daí o orgulho não me permite, né, me sentir humilde. O outro fez para mim, ele não gosta de mim, ele me quer mal, e eu começo a me achar melhor das pessoas e começo a condenar o outro. Né? Essa é a visão nossa do outro. Porque quando tá tudo bem, meu irmãozinho, eu vou lá, dou comida pro irmãozinho, eu levo uma roupa pro irmãozinho, mas a hora que acontece algo de errado, eu quero enforcar o irmãozinho, eu quero dar um tiro no irmãozinho, eu quero... Quer dizer, a gente é assim. A gente é capaz de ajudar uma pessoa que está passando fome e arrebentar outra que não está passando fome. É bem por aí mesmo, bem por aí. Bem complexo, né? A gente vê qualquer situação, a gente quer tomar partido, né? A gente Isso. A quer gente... defender os mais oprimidos ao mesmo tempo... Bom, pelo menos comigo, a gente quer defender aquele que está menos... o mais coitado, né? E tentar ajudá-lo em detrimento do outro. Na verdade, a gente teria que tentar ajudar os dois. Sim. Foi bom o evangelho de hoje. É colocar o amor de Jesus, né? Não o meu amor, não o amor que eu tenho, mas entender o amor de Jesus. Qual é o amor de Jesus? Que perdoa o que enfiou a lança nele, que perdoa a prostituta, que perdoa. Isso para nós é difícil. Então, o principal para nós é o perdão. O principal para nós é vencer o egoísmo. O principal para nós como dizer, se melhorar a cada dia, em tudo. Por isso que o evangelho é importante. Acho que estou lendo pela 15ª, 16ª vez o evangelho, e toda vez a gente aprende alguma coisa, né? Sim, e eu acho isso. Sempre tem uma coisinha num comentário que a gente faz que alcança alguma coisa que a gente está precisando. Então vamos encerrar, Oswaldo, fazer as orações Vamos. finais? Para 8h40 Sim. já. Pode Tá. falar. Então tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender e que tudo isso que nós aprendemos nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual em todos nós aqui no recinto, em cada irmãozinho que participou, cada irmãozinho que participou, pense também no irmãozinho que não está participando, onde quer que esteja, pense nesse irmãozinho, para que eles possam também receber esse passe espiritual e que possam todos ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas que cada um tem em sua residência, para que elas possam ser fluídas, que possam trazer, né, do laboratório espiritual o remédio, colocando para cada um, segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E assim, né, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e quanto mais vibrações nós tivermos, nós possamos juntar com esses espíritos que trabalham para o bem, que o tempo inteiro estão preocupados com o bem, que a gente possa reforçar essas vibrações para que essas correntes e que nós, juntos com o nosso pensamento, possamos alcançar os nossos irmãozinhos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles,
levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. Lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando que firmemente que Jesus se faz presente no recinto de cada um, que cada um possa, levando o seu pensamento até ele, fazer um pedido especial a ele neste momento. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que nós possamos mais uma vez estar aqui para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Legal. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até a próxima segunda-feira. Estamos aí, firme e forte. Que assim seja, que a semana seja maravilhosa. Até a próxima. Será. Que assim seja. Até mais. Tchau Obrigado. para todos. Tchau.